Eita maravilha! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus! Sejam muito bem-vindos! A paz do Senhor esteja com todos os amados e queridos irmãos. Aqui é o seu amigo, evangelista Ivanilton Santos. É sempre um prazer estar aqui para transmitir uma palavra de Deus para a sua casa, para a sua família, uma palavra que vai trazer uma edificação extraordinária. Gente, nós estamos vivendo um tempo tão conturbado, a sociedade está tão conturbada, que se faz necessário cada dia termos uma palavra de Deus como norte, como orientação para nossas vidas. Eu quero meditar um pouco numa palavra de Deus, palavra do trono para nossas vidas neste dia, né? Uma palavra extraordinária. Essa palavra que eu quero meditar, ela está no livro, primeiro livro da Bíblia, seu livro Gênesis, que é o primeiro livro que principia com a história de todas as coisas, a história da criação, a história do homem, o Deus que inicia uma história na vida do homem. E é muito interessante a gente entender que a Bíblia, ela é a palavra infalível, a palavra inerrante, a palavra indiscutível do nosso Deus. Deus é muito poderoso e tudo que Deus quer comunicar para nós, Deus vai utilizar a sua bendita palavra. Eu já quero convidar você para compartilhar esta live com outras pessoas, seus amigos, seus contatos, todos aqueles que você entende que precisa de uma palavra de Deus. Eu quero também deixar aqui um pedido. Nós temos um canal no YouTube que tem por nome, o canal é O Poder que Emana da Palavra. Vai lá no YouTube, por gentileza, se inscreve neste canal, porque este canal também é um canal de bênção para a sua vida. Tem uma série de mensagens de Deus. É um canal recheado que está a cada dia crescendo, com a finalidade de propagar o reino de Deus. E a palavra que eu tenho para você nesse dia, ela está no livro de Gênesis, no seu capítulo 12. E o seu verso é o verso primeiro, que nos diz da seguinte maneira: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gente, olha como é interessante a maneira como Deus veio falar para Abrão. Eu digo Abrão porque o próprio texto aqui informa que é Abrão. Ele ainda não é Abraão, ele é Abrão. E Abrão aqui está vivendo período de luto, acabaram de perder o seu pai, Terá, conforme a informação no capítulo 11 deste mesmo livro, no seu verso 32, que diz assim: E Terá atingiu a idade de 205 anos, e Terá morreu em Harã. Então Terá aqui é morto. Humanamente acabou a história de Terá, e agora está Abrão, agora como filho de Terá, vivendo o seu período de luto. E aí vem Deus agora e traz uma palavra para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que você faria se num período de luto, num período de tristezas, angústias e decepções, Deus viesse com
um pedido deste para você. Olha, filho, saia, se afaste. Abraão estava humanamente falando no ninho, na casa do seu pai, onde ele tinha de tudo, nada lhe faltava. Porém, Deus queria mostrar para Abraão que Abraão agora precisava de estar guardado, resguardado e estar amparado em Deus, não mais tendo o seu pai Terá, já que ele falecera, como o seu sustentador agora. Deus queria agora escrever junto com Abraão e para Abraão uma nova história. E você vai perceber que Deus, ele diz: Abraão sai, Abraão sai. Eu já vou entregar uma palavra direta para você, bem objetiva. Vai ter momentos na sua vida que a melhor alternativa é sair. A melhor alternativa é sair. E talvez você já esteja perguntando, mas sair? Mas sair? Sair de onde? Vamos lá. Tem coisas que nos prende e que te prende, que prende o ser humano, que às vezes esta coisa que prende ele, às vezes é imperceptível, às vezes é invisível. E é preciso estarmos atentos, porque geralmente o ser humano ele é preso em coisas pequenas. Porque ninguém tropeça na rua, num carro, porque ele é muito grande. Ninguém tropeça na rua, numa moto, depende também, né? Mas ela é muito grande. Ninguém tropeça na rua em um caminhão, ele é muito grande. Ninguém vai tropeçar na rua em uma banca de frutas, em uma barraca, uma banca de jornal. Por quê? Porque isso são elementos grandes que o homem percebe. Está visível. Tropeçar num carro é difícil, hein? Tropeçar numa banca de jornal é difícil, porque é grande esses elementos. Perceba que geralmente o homem ele tropeça em coisas pequenas. São coisas pequenas que prendem o homem. São coisas pequenas que deixam o homem amarrado. E é muito interessante, gente, ficarmos atentos a esta realidade. Por quê? Porque Deus quer abrir os nossos olhos para que não caiamos, não tropeçamos, nem em coisas pequenas e nem em coisas grandes. Então Abraão, ele estava ali preso ainda, vivendo o luto, a perda do seu pai. E vem Deus agora com uma proposta maravilhosa. Abraão, saia. Nós vamos entender, irmãos, irmãs, queridos, que Deus tem um crescimento designado para o ser humano. Só que este crescimento ele está voltado, ele está atrelado àquilo que o ser humano vai aderir. Se o ser humano aderir àquilo que Deus quer para a sua vida, esse crescimento será um tanto acelerado e um tanto já posto em prática. Se o ser humano não contribui, isto procrastina, isto termina de certa forma adiando. E a gente percebe o seguinte: Abraão, quando ele recebeu esta ordem, conforme o texto bíblico, gente, Abraão ele obedeceu. Eu não sei, o texto também não mostra, o texto não diz o tempo que Abraão ficou vivendo o luto. Mas a informação preciosa é que Deus veio e chamou Abraão para uma mudança. Agora, por que Abraão obedeceu? Como que Abraão obedeceu, gente? Não tinha Bíblia naquele tempo, não tinha muitos meios de comunicação, não tinha opiniões a se buscar. Abraão não podia ir na casa de um profeta para buscar uma mensagem. Abraão tinha que confiar que aquilo que ele ouviu foi de fato o Deus de Abraão. Foi de fato
o grande Deus que estava lhe chamando. O que ele fez? Ele obedeceu. Mas você vai analisar o seguinte: olha a grandeza da promessa, do chamado que Deus fez para Abraão. Deus pediu que Abraão saísse desta terra e Deus disse o que ele ia fazer com Abraão. Porque quando Deus também chama você, quando Deus te comissiona para entrar num propósito, para entrar numa empreitada que Ele te ordena, este chamado, ele traz consigo a confirmação e traz consigo tudo aquilo que você precisa, tanto para exercer o chamado e tudo aquilo que você precisa para ser bem sucedido nesse chamado e para ser abençoado. E olha o tamanho da bênção que Deus preparou para Abraão. Gente, é coisa estarrecedora, é coisa maravilhosa. Olha o que Deus disse para Abraão. Gente, olha o tamanho da promessa que Deus fez para este homem. Está no verso 2 do capítulo 12. E eu farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Olha, gente, dá para você uma promessa dessa? Dá para você encarar uma promessa dessa, meu amigo? Olha o que Deus estava dizendo a Abraão: sai porque eu estou te garantindo, eu estou te dando a garantia que eu vou te abençoar, Abraão. Sai porque eu estou te dando a garantia que eu vou te abençoar. Abraão, eu vou te fazer grande, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar. Olha, e Deus vai mais além. E eu abençoarei aos que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Já parou para analisar os benefícios que haverá, que vem e que advém da obediência? Gente, a obediência, ela é como um imã que vai trazer coisas boas para a gente. A obediência vai trazer para mais perto o que Deus tem para mim e para você. De contrapartida, a não obediência ou a desobediência vai criar uma procrastinação, um adiamento e um afastamento e uma projeção futura para aquilo que às vezes está para acontecer dentro de pouco tempo. Por falta de obediência, isto pode ser lançado para, numa linguagem simbólica, anos-luz distante. Então, olha só a grandeza da promessa para Abraão. Abraão saiu com esta promessa. Só que Abraão, ele tinha a idade de 75 anos. Só que olha o perigo. Deus recomendou Abraão sair. Ele tinha 75 anos. Só que Abraão, ele se deixou levar por um sentimento familiar, que às vezes esse sentimento familiar não é muito bom. Por que ele não é muito bom? Porque às vezes esse sentimento familiar faz com que o ser humano ele venha passar por cima daquilo que Deus falou. Ele venha infringir, na verdade, o que Deus disse. Porque Abraão aqui, ele partiu com Ló, seu parente, seu primo, seu sobrinho, seu parente, na verdade, primo, irmão, né? Sobrinho, como você quiser apelidar, vamos chamar de primo e sobrinho. Ele partiu com Ló, e a gente vai ver lá na frente os prejuízos de ter levado Ló. Gente, você que está me ouvindo, olha só, eu estou aqui tendo o prazer de receber aqui nessa live meu amigo Elianderson Miranda, Léo Miranda. Temos aqui a Josi, também está nessa live. Temos aqui o Anderson. Temos aqui perdão se eu errar o nome, Kitiana. Tenho aqui também uma outra pessoa, está com o nome de Dazi. Perdão, como está tipo com o endereço aqui, não dá para ter muita clara evidência. Mas olha, você que está nos acompanhando, olha o perigo de
levarmos conosco ou tentar levar conosco pessoas que Deus não quer que levemos. A intenção pode ser boa, pode ser a das melhores, mas gente, às vezes nós vamos pagar um preço alto por conta da nossa desobediência. Qual foi o problema de Abrão? Abrão levou Ló consigo. Só que Ló não tinha a mesma fé de Abrão. Ló não estava do mesmo nível espiritual que Abrão estava. E aí a gente vai perceber o desfecho da história, porque Abrão começou a crescer, o Ló também começou a crescer. Eles começaram a ficar ricos, eles enriqueceram muito, eles enriqueceram bastante. Deus abençoou eles de uma forma estarrecedora, de uma forma maravilhosa, como também vai abençoar você. Como também Deus tem uma promessa para você e vai cumprir. Deus alargou, Deus estendeu, Deus ampliou o crescimento de Abrão e de Ló também. Por quê? Porque Ló estava na companhia de Abrão, então Ló foi abençoado. Você vai perceber que quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, aquela pessoa que acompanha essa pessoa que está carregando a bênção e a promessa, ele também de certa forma é abençoado. É por isso que tem aqueles irmãos, aquelas pessoas que falam assim: eu não saio da corda de fulano, eu não saio porque aquela pessoa é abençoada, eu vou grudar nela porque, olha, aquela pessoa é de Deus. É como imã, irmãos, atrai. É como imã, atrai. E olha só a ideia de Ló. Ló começou a crescer porque estava junto com Abraão. Abraão tinha promessa, então ele já começou a crescer. Começou o crescimento de Abraão. Abraão começou a enriquecer muito. Teve muito gado, muita posse. Só que Ló também teve. Aí os irmãos sabem, você sabe que às vezes o teu crescimento ele é suportável e ele é tolerável até quando você está no mesmo nível de quem está crescendo com você. Perceba se não é assim. Às vezes o teu crescimento é tolerável, é aceitável, quando você está no mesmo nível que aquela outra ou outras pessoas estão. Porém, gente, quando o teu crescimento ele começa a se elevar um pouco mais, aí começa a complicação. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ver você crescer um pouquinho a mais do que ele. Tem pessoas que não estão preparadas para ver o teu crescimento. Então, às vezes o teu crescimento se torna uma arma ofensiva para aqueles despreparados. Para aqueles que estão preparados, eles vão torcer pelo teu crescimento. Eles vão se alegrar com o teu crescimento. Eles vão celebrar contigo o teu crescimento. Eles vão vibrar por causa do teu crescimento. Estas pessoas você pode chamar de amigos. Percebe? Pessoas que se alegram com o teu crescimento, você pode chamar elas de amigos. Pessoas que os seus olhos brilham, os seus dentes abrem, a sua boca destila riso, o seu olhar, o seu rosto é como um espelho que reluz quando vê o teu crescimento. Essas pessoas são os teus amigos. Porém, aquelas pessoas que, quando deparam com o teu crescimento, elas ficam abatidas. É porque entrou no coração e na alma destas pessoas uma palavra muito triste chamada inveja. A inveja, ela é altamente destrutiva. Altamente destrutiva. A inveja não constrói. A inveja só destrói. Ela é totalmente destrutiva. Então, observa aqui. O Ló começou a crescer junto com Abraão. Gente, eles estavam em família. Mesmo que fosse um parente. O Eliandes falou que a inveja ela é perigosa. A Josi disse assim, é verdade. Gente, observe, eles estavam em família. Estava tudo em casa na linguagem popular. Estava tudo em família.
Estava todo mundo crescendo, todo mundo se dando bem. Não poderia ser a melhor das coisas manter um ambiente sadio, saudável, um ambiente harmônico? Mas não. Ao invés de ter harmonia, ter algo saudável, olha o que se instalou, olha o que se estabeleceu ali. Estabeleceu-se uma hostilidade, estabeleceu-se uma rivalidade. E o texto fala que começou a ter problemas entre Ló e Abrão. Porque os pastores de Ló e os pastores de Abrão começou a brigar entre si por conta do rebanho, por conta do gado de ambos. Olha só, gente. Brigar por conta do excesso de posses. Gente, as pessoas geralmente brigam quando não tem, né? Briga para ter. Mas elas já estavam abastecidas, né? Já tinham muito, certo? Já tinham muito. E por que brigar se já tem muito? Mas vamos para frente. Então, vamos agora analisar o seguinte. Com a companhia de Ló junto a Abrão, no capítulo 12, nós vamos perceber o seguinte, gente, que Abrão ele escolheu um lugar para habitar. E Ló escolheu outro lugar para habitar. No verso 8 do capítulo 12 diz assim: e dali ele passou para o monte a oriente de Betel e armou sua tenda, estando em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente. E ele construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Gente, olha o costume de Abrão, gente. Abrão tinha um costume. Aonde Abrão chegava, ele levantava um altar para Deus. Eu vou te fazer uma pergunta nesta hora, tão importante. As pessoas com as quais você anda, ela levanta altares ao Senhor? Porque aqui é o diferencial. Pessoas que são amigas, elas levantam altar. Abraão levantou altar ao Senhor e adorou. Só que a Bíblia não mostra que Ló fez isso. A Bíblia fala que Ló, ele decidiu aí habitar em outro local. E na verdade, irmãos, chegou uma hora que ficou impraticável a aliança, a convivência entre Abrão e Ló. Mas ficou impraticável por quê? Porque eles não combinavam. A conduta de Ló não combinava com Abrão. Você vai entender que às vezes vai chegar um ponto da sua vida que vai ficar impraticável a sua convivência com algumas pessoas. Porque você tem uma rotina, uma conduta de vida, você levanta altares ao Senhor, você serve ao Senhor, você tem um segredo com o Senhor, e tem pessoas que não têm. Elas estão por um tempo andando com você, sendo até beneficiadas, né? Só que vai chegar um tempo que a situação e as circunstâncias vão requerer uma revelação de quem essas pessoas são de fato. E é aí que você vai perceber que essas pessoas vão se afastar. Olha o que foi que Abrão disse para Ló. Abrão disse o seguinte para Ló: Ló, não tá ficando legal eu e você, os nossos pastores aqui, tendo dificuldade. Faz o seguinte, Ló, eu vou te fazer uma proposta. Escolha para onde você quer ir. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Só que aí, olha só, irmãos, Ló escolheu o lado das campinas de Sodoma e Gomorra. Ló achou aquele lugar bonito. Está no capítulo 13, seu verso 8. E Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti,
e entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Olha, Abraão chamou Ló de irmão. Toda a terra está diante de ti, separa-te, pois, de mim. Se tu fores para o lado esquerdo, irei para o lado direito. Se fores para o lado direito, irei para o lado esquerdo. Aí Ló, no verso 10, levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. E eles se afastaram um do outro. Aí Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. E os moradores, ou os habitantes de Sodoma, eram maus e muito pecadores contra o Senhor. Olha só, gente. Vai chegar o tempo que Deus vai ter que permitir que você separe-se de pessoas que não têm o mesmo nível que você. E eu queria deixar bem claro para você neste momento. Não tente contornar a situação, tentar reaver. Não tente segurar quem tem que ir e quem precisa ir. Um dos grandes males nossos, gente, é o seguinte: Deus quer fazer uma coisa e a gente está colocando dificuldade. Como assim? Deus quer separar uma situação, quer tirar alguém do nosso caminho, porque não é benéfico, porque não nos agrega, porque não nos edifica. E a gente, com um sentimento meramente humano, e às vezes um sentimento de misericórdia, parece que, perdoe-me um tanto que exagerada, a gente quer tapar os ouvidos àquilo que Deus falou e quer abraçar com o nosso sentimento humano, não percebendo que lá na frente a gente pode ter cometido um grande erro e virão consequências por parte desses erros. E você vai entender que quando Abrão é separado de Ló, Ló vai para Sodoma e Gomorra. E lá Ló vai habitar numa cidade terrivelmente pervertida, altamente pervertida, e Ló vai colocar a sua casa em perigo, a sua vida em perigo. Ele vai expor a sua vida ao perigo, porque Ló, quando chegou em Sodoma e em Gomorra, Ló ele começou a se habituar ao ambiente de Sodoma e Gomorra. E está um grande problema do ser humano. É quando ele se adequa, quando ele se habitua ao ambiente que Deus não quer que ele se habitue. Porque Sodoma e Gomorra era um lugar altamente pervertido. A imundícia, a sujeira, o pecado lá estava de uma proporção alarmante. Ló, quando chegou nesta cidade, Ló não fez diferença. Olha o perigo. De onde você chegar, você não fazia a diferença. Se você chegar num lugar e você pelo menos ficar neutro, é o mínimo. Agora, se você chegar num lugar, você não consegue influenciar, mas você é influenciado a ponto de você perder a sua identidade, aí você está começando a descer a ladeira do fracasso. E a Bíblia nos mostra, meus queridos, que Ló, ele se habituou em Sodoma, em Gomorra, fixou ali as suas raízes, e Ló começou a se prejudicar espiritualmente, e Ló viveu um período de tantos apuros, que foi preciso, gente, conforme o capítulo 14, Ló, no verso 12, Ló foi preso. Olha, gente, Ló foi preso. Mas Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Ló escolheu a campina do Jordão bonita. A escolha pela aparência. Recordo-me agora quando o povo pediu um rei.
O povo disse, olha, Samuel, nós queremos um rei porque as nações circunvizinhas, todas elas têm um rei e a gente quer um rei. A gente quer um rei de qualquer forma, que a gente quer que um rei nos represente e vá guerrear por nós, porque as nações ao nosso redor têm isso. Samuel disse assim, olha, se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar imposto, colocar os seus filhos para trabalhar, suas filhas, vão trabalhar no palácio, vão puxar os carros de boi, vão trabalhar na terra. Eles falam assim, não tem importância, nós queremos um rei. Olha o perfil do rei que eles escolheram. Escolheu Saul, filho de Quis. A Bíblia fala que dos ombros para cima, ele era o mais alto, e era o mais belo e o mais famoso. Olha o critério da escolha deles: estatura e beleza. Qual que foi o fim de Saul? Qual que foi o contexto do reinado de Saul? Fracassos, derrota, desobediência, maus exemplos. Porque a escolha que os homens fizeram foi conforme os padrões deles. Os padrões dele eram o quê? Tamanho, robustez, estatura e beleza. Era tudo biotipo e estereotipo, ou estereótipo. Era tudo aspecto físico. Era tudo material. Agora você vai entender, olha a escolha de Deus, quando ele manda o profeta Samuel na casa de Jessé, para substituir o então rejeitado rei de Israel, Saul. Samuel, ele quase que cai, ele chegou a cair de início na armadilha, porque quando ele viu os filhos de Jessé entrar, tinha os portes, tinha as estaturas, a aparência, o biotipo, o estereotipo, semelhante ao de Saul. Então ele já foi com um padrão para dentro da casa de Jessé. E ele disse, olha, certamente está perante o Senhor o seu ungido, o rei de Israel. Deus disse, negativo. Samuel, nas minhas palavras, olha, esse padrão aí que você está usando, não é o meu não. Samuel, eu não estou vendo como o homem vê. Eu vejo o que o homem não está vendo, Samuel. Eu vejo dentro do coração. Eu já tenho rejeitado todos esses. E aí, irmão, meu querido e minha querida, Deus então vai e escolhe o improvável. O que ninguém acreditava. Porque geralmente é assim. A escolha de Deus, ela é controversa. Ela vai na contramão da situação, ela é contra a lógica, porque biblicamente Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que supostamente são. A escolha de Deus, irmãos, ela é um pouco difícil de se entender na mentalidade humana, porque Deus tem um padrão e Deus tem uma metodologia de escolha que às vezes é estranha, irmãos. Isso você vai tirar por você. O que você tinha para Deus te escolher? Se você olhar em volta, você vai entender pessoas e vai compreender e vai ver pessoas tão melhores que você. Mas Deus te escolheu. Então Deus escolheu quem? Escolheu dentre os filhos de Jessé o menor, cheio de trabalho, de tarefa, de atividade no campo, cuidando de ovelhas, fazendo um trabalho altamente valioso aos olhos de Deus. Para alguns desprezível, mas para Deus era a pessoa certa. Então vamos correr. Então observe que Abrão precisou ir buscar o seu sobrinho Ló. Abrão poderia falar assim, bom, Ló ele escolheu a campina, ele escolheu o lado bonito, ele que se vire. Ele escolheu, ele que se vire. Mas Abrão, irmãos, Abrão era um homem de Deus. E Abrão também era parente de Ló. Abrão ele foi buscar Ló. Mesmo Ló desobediente, mesmo Ló escolhendo Sodoma e Gomorra, Abrão foi buscar Ló. E Abrão vai
e resgata a vida de Ló, salva a vida de Ló, certo? Salvou a vida de Ló, capítulo 14, verso 16. E ele recuperou todos os seus bens, e também recuperou Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres ao povo. Olha só, como Abrão era um homem crente e generoso. Porque versos atrás diz que eram os pastores de Ló que contendia com os pastores de Abraão. Eu tenho certeza que essa dificuldade partia dos pastores de Ló, de fato. Porque Abrão, quando falou assim, Ló, é o seguinte, nós somos parentes. Escolhe para que lado você vai. Olha só, Abrão poderia falar assim, Ló, deixa que eu escolho primeiro. Porque eu sou mais velho, eu vou escolher. Abrão, irmãos, ele deu a Ló a prioridade, deu a primazia de escolher para onde ele queria ir. O problema é que Ló fez a escolha errada. Quantas vezes Deus já te deu a opção de escolher e você escolheu errado? Não porque só tivesse aquela alternativa, Deus pôs na tua frente os caminhos. Deus pôs na tua frente as informações precisas e necessárias para você escolher, e você escolheu errado. Porque uma coisa é escolher quando só tem uma alternativa. Só tem uma, então? E quando você tem alternativas na tua frente e que elas são claras para você, e mesmo assim você, sem buscar a orientação do alto, você escolhe errado, o que acontece? Consequências. Mas vamos lá. E a gente percebe aqui o seguinte: Abrão não hesitou em recuperar Ló e a sua família, os seus bens. Mesmo Abrão sabendo que anteriormente a união dele com Ló já tinha lhe trazido problemas, Abrão resolve ir salvar Ló, o seu parente. Gente, quantas das vezes você já estendeu a mão para pessoas que... Isso aqui é um pouco complicado. Pessoas que você deixou entrar na sua vida, te trouxe alguns prejuízos, você se afastou dessas pessoas, surgiu outros cenários, outras oportunidades, e você foi lá e ajudou essas mesmas pessoas. Gente, isso aqui é coisa de crente, viu? É coisa para crente. Mas a Bíblia se cumpre. E agora, irmãos, Ló recuperado, Ló agora de volta, mas a história segue. A história segue e agora você vai entender o seguinte: Deus vem agora e promete para Abraão o filho, porque eu falei que Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, que Deus ia engrandecer, que Deus ia enriquecer ele, mas Deus ia engrandecer também em descendência. Deus ia povoar muito por intermédio de Abraão. Abraão agora, ele não tinha filho. Aí Deus vem no capítulo 15 e Deus se apresenta para Abraão. Diz, Abraão, eu sou teu poderosíssimo galardão. Abraão disse, que saudação maravilhosa é essa? O que há de me dar, Senhor? Eu não tenho um herdeiro, eu não tenho filhos. Continuo sem filhos. E o meu herdeiro é o Eliezer, o Damasceno. Deus disse, não. O teu herdeiro, Abraão, vai sair das tuas entranhas e da tua mulher, Sara. Irmãos, Abraão tinha 75 anos. Estava velho no conceito humano. Estava velho na mentalidade humana. Aí Deus vem e promete para Abraão um filho. Na sua velhice. Já quero liberar para você uma palavra. Tempo não é barreira para Deus cumprir promessa. Pega esta palavra. Tempo não é barreira para Deus cumprir promessa.
Não existe promessa vencida. Não existe promessa obsoleta. Não existe promessa velha. A promessa de Deus na tua vida é nova, mais nova do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. A promessa de Deus para a tua vida é uma coisa viva. É viva. E o tempo não vai impedir Deus de cumprir as promessas na tua vida. Deus vem e promete um filho para Abraão, na sua velhice, ou seja, na sua incapacidade. Ele vai prometer a Abraão um filho na sua impossibilidade. Olha como Deus é especialista. No momento que está tudo errado, está dando tudo errado para você, Deus vem e promete. Quando ninguém acredita, Deus vem e promete. Quando está tudo de ponta cabeça, Deus fala, eu vou colocar no lugar. Percebe que todas as promessas que Deus faz e que fez e que fará para você, geralmente todas elas é num ambiente crítico e num ambiente caótico da tua vida. Aí você pergunta assim, por que Deus fala comigo só nos momentos caóticos? É porque geralmente no momento do caos, no momento crítico das nossas vidas, a nossa alma ela está mais flexível. Nós estamos mais flexíveis, estamos mais contritos, quebrantados, e a palavra parece que encaixa melhor em nós. Parece que fica o espaço perfeito. A aflição, parece que a aflição cria em nós o espaço perfeito para encaixar a palavra. Parece que a aflição cria em nós uma forma perfeita para que venha uma palavra de Deus e encaixe perfeitamente. Então Deus disse a Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. E Abraão disse, olha Deus, capítulo 15, eu estou velho e eu acho que o herdeiro da minha casa vai ser o criado da nação. Deus disse, não, Abraão, faz o seguinte, sai da tua tenda, sai debaixo da tenda. Ele saiu debaixo da sua tenda e falou, olha para o céu agora, Abraão, e conta as estrelas, se é que as pode contar. Aí Abraão saiu e tentou contar as estrelas. Abraão percebeu que não tinha como contar as estrelas. Deus disse, Abraão, assim será a tua descendência. Mensagem para você. Às vezes, você está dentro da tenda. E a tenda, ela limita a tua visão. A tenda limita o raio de alcance da tua visão, tanto física quanto espiritual. Aí Deus fala bem assim, sai da tua tenda, sai desse espaço que te limita, dessa geografia que te limita, sai desse quadradinho que limita a tua visão e olha para cima. A mensagem para você é, saia desse contexto que te limita, que te impossibilita, que te incapacita e olha para aquilo que Deus falou, olha para as alturas. Deus fala, Abraão, assim vai ser a tua descendência. Verso 5, e o fez sair, disse, olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Ele disse, assim será a tua descendência. Olha a grandeza. Você está preparado para sair? Está preparado para viver coisa grande? Está preparado para viver o melhor? Está preparado para expandir? Se você estiver preparado, dá um glória aí. Dá um amém. Se você está preparado para viver grandeza, eu tenho certeza que é o casamento perfeito, a tua preparação e a vontade de Deus. Vamos caminhando. Agora vem um problema. Abraão é velho, mas pior do que Abraão ser velho,
Abrão tem uma mulher chamada Sarai. Glória a Deus, o aliança, glória a Deus. Elianderson, Abrão é velho, é um problema? É. Só que tem um problema pior. A esposa de Abrão, Sarai, Sarai é estéril. Sarai é estéril. Quando você pensa que o problema maior está com Abraão, não está não. Um dos problemas maiores está com Sara. Sarai, ela é estéril. Conforme está no texto, capítulo 16, diz que Sara, capítulo 16, vai falar sobre Sara e Agar, porque Sara era estéril. Então, quando Abrão falou assim, Sara, Deus falou comigo que nós teremos um filho. Sara disse, como assim? Eu sou estéril. Deus tinha cerrado a madre de Sara. Mas eu quero te alertar uma coisa, gente. Perceba que não haverá facilidade, mesmo Deus havendo falado uma coisa. Um dos grandes problemas nosso é achar que porque Deus falou, logo vai acontecer no contexto de facilidade. Não. Pode esquecer isso aí. O fato de Deus ter falado o que vai fazer não isenta a dificuldade de chegar. E quando Deus disse que vai fazer, Deus está levando em consideração a sua grandeza. Não está olhando para o cenário. Irmã Ivoneide está dizendo amém. Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Deus não disse assim, Ivanilton, Elianderson, Josiane, Ivoneide, depois que eu acabei de fazer esta promessa para você, tudo vai facilitar na sua vida. Já pensou se fosse assim? Depois que eu te fiz esta promessa, amanhã você vai acordar debaixo de sombra e água fresca, os teus inimigos desaparecerão. Já pensou se fosse assim? É ao contrário. Quando Deus acaba de fazer uma promessa para você, surgem inimigos do nada. Aqueles que já são, você passa a perceber com mais vivacidez. E aqueles que não são, se declaram que são. Só porque Deus te fez uma promessa. Só porque Deus te fez uma promessa grande. E Sara estéril, Sara pensou assim, olha, eu vou dar um jeito de ajudar essa promessa, porque assim, essa promessa não tem como se cumprir. Tem, irmãos, tem como se cumprir. Um dos grandes problemas nosso é que quando Deus fala com a gente, nós olhamos para a nossa realidade e dizemos, não. É bem assim, né? É bem assim. Quando Deus fala, eu vou fazer, aí você faz uma retrospectiva do que você passou, quem que você é, o que você tem, o que coopera, o que não coopera, o que favorece, o que não favorece. Geralmente você só acha coisa que não favorece. Aí você fala bem assim, chega a uma conclusão. O que Deus falou é impossível acontecer. É porque você está olhando para você. Você está olhando para o seu contexto. Você está olhando para a sua situação. Só que se você olhar para a grandeza daquele que te falou, você vai entender que aí sim vai cumprir. Aí Sara tentou ajudar. Existe um ditado que muito ajuda quem não atrapalha. Sara tentou ajudar. Sara disse, Abraão, meu velho, eu não posso te dar filho, eu sou estéril, mas aqui em casa tem a escrava, Agar. Gente, olha o problema que Sara vai entrar. Olha onde Sara vai entrar. Olha onde Sara vai entrar para tentar resolver um problema.
Só que esse problema não se resolveria da forma que Sara tentou resolver. Porque na verdade não era um problema. Não. Era só esperar em Deus, gente. Sara, ela criou um problema quando ela tentou resolver uma situação dela, porque ela não poderia gerar, ela tentou resolver uma situação dela criando um problema, gente. Qual foi esse problema? Sara ofereceu para o seu marido Abrão a sua escrava Agar. Abrão, isso aqui é Agar. É por ela que nós vamos ter esse filho, porque eu não posso. Gente, dura coisa é quando você não pega aquilo que Deus falou e traz para dentro do teu espírito, da tua alma. E você, pelo contrário, se deixa ser levado pelo exterior, pelo que a circunstância diz. Deus falou que vai fazer, mas ao teu redor a circunstância diz que não. Ao teu redor os amigos falam que nada, menina, que nada, menina. Imagina se isso vai acontecer. A pior coisa é quando Deus está falando com você uma coisa e você deixa de aderir ao que Deus fala e está falando para ir buscar vozes externas. Vozes externas. Essas vozes externas, elas são perigosas, porque geralmente essas vozes externas, ela nunca te leva para o centro da vontade de Deus. Vamos correr. E Sara deu Agar para Abrão. Aí Agar engravidou e teve o seu filho. Pôs o nome dele de quê? Ismael. Só que agora olha o problema, gente. Agar agora não queria ser tratada como escrava, porque Agar agora era mãe do filho do patrão, do seu senhor Abraão. E Agar começou a debochar. Olha o perigo, olha a armadilha que Sara caiu, gente. Sara caiu na armadilha de entregar para o seu marido uma escrava. E essa escrava agora se sentia a patroa. Olha, inversão. Muito bem, a Rosângela acabou de entrar. Olha o problema olha o que Sara criou. Entregou para Abrão a sua escrava. E agora Sara estava perdendo o lugar de patroa, porque agora Agar estava virando patroa. E Agar começou a debochar. Agar começou a rir. Porque Agar olhava para Sara dizendo assim: Sara, você não tem filho, Sara, Sara, você não tem filho. Olha, gente, a graça e paz, minha amiga Rosângela, Deus te honra grandemente. Graça e paz para o Jonas Pádua também. Vamos lá. Então, ela tentou ajudar Deus. Isso é um perigo, gente. Irmãos, Deus não precisa de ajuda. Deus não é homem para que dependa de ajuda. Consegue entender que às vezes nós estamos colocando a nossa mão para tentar resolver uma situação que às vezes essa mão que nós colocamos, ela, ao invés de resolver, ela piora a situação. Vamos correr. Então, Ismael nasceu. Aí agora começou o problema, dentro de casa. A ponto de Sara dizer assim: meu marido Abrão, aqui para nós. Vamos, você tem que escolher ou Agar, essa escrava, ou eu dentro de casa. Olha só. Mas foi Sara que ofereceu Agar para Abrão. Foi ela que teve a ideia brilhante ideia de entregar Agar para Abrão. E Abrão teve que resolver aquele B.O. Abrão falou assim: olha, Sarai, ela está nas tuas mãos. Faz com ela conforme você achar que é melhor. E aí você já conhece, Sara despediu Agar com seu filho Ismael. E ela saiu errante pelo deserto. Ela saiu errante pelo deserto, mas
é de se entender o seguinte: mesmo aquele filho nascido de Agar, por ele ser filho de Abraão, irmãos, de Abrão, por ser filho de Abrão, mesmo assim houve uma bênção sobre a vida de Agar e sobre a vida de Ismael. Mas o que eu quero me fixar não é nisso. Eu quero caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: mais à frente, capítulo 17, Deus chamou Abrão e mudou o nome de Abrão para Abraão. Esse Abrão está em Gênesis capítulo 17, seu verso 1 que nos diz assim: quando Abrão tinha idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E no ano seguinte, quando Abrão completou 100 anos, Sara deu à luz ao então filho da promessa chamado Isaac. Cumpriu, mas no tempo de Deus. No tempo de Deus vai cumprir. No tempo de Deus vai acontecer. Eu quero que você entenda que o tempo de Deus, ele parece um pouco demorado na nossa lógica e mentalidade humana, mas é o melhor tempo, porque esse tempo, ele não acrescenta dores para a gente. Esse tempo, ele não acrescenta dores para nenhum de nós. Tudo vai chegar no tempo certo. Olha aí, a Rosane falou: não importa o tempo, a promessa vai se cumprir. Peguei para mim essa palavra. Pega também para você. Não importa o tempo, a promessa vai se cumprir. Então nós vamos aqui caminhando já para o final. A Júlia falou que crê. Creio. Nasce Isaac. Nasce o filho prometido. E aquele menino cresceu. Sara riu. Sara se alegrou. Ela falou que recebe aí, pegou e recebe. Sara riu, se alegrou. A Carla Rodrigues acabou de entrar, Deus abençoe Carla. Sara riu, se alegrou e teve nos seus braços o filho da promessa. Eu quero já caminhar para o final dizendo para você o seguinte: se já existe no Kairos, temos que tomar posse no Cronos. Obrigado, Jonas. Olha só, pegar aqui essa informação. Se já tem no Kairos, o Kairos é o tempo de Deus. Se já existe no Kairos, você tem que tomar posse no Cronos. O que é o Cronos? É o tempo cronologicado. É o nosso tempo cronológico. Kairos é o tempo de Deus, que é o tempo perfeito. E esse tempo de Deus, ele é diferente do nosso, porque nosso tempo ele é cronometrado em 24 horas. O tempo de Deus não. Então, se Deus cumpre uma coisa daqui a 1000 anos, para Deus esse 1000 anos é como um dia. O tempo dele é um tempo perfeito. Obrigado, Jonas. Se já existe no Kairos, temos que tomar posse no Cronos. Ou seja, se essa promessa já está no tempo de Deus, que é o tempo perfeito, você já pode se apoderar dela agora do tempo, no seu tempo que é o Cronos. Ou seja, você pode receber por fé agora, trazer até você por fé aquilo que já está no tempo de Deus reservado para você. Vamos lá. Obrigado. E Isaac cresceu. De Isaac veio Jacó, veio Esaú. De Jacó veio os 12 filhos. Desses 12 filhos, a nação propriamente dita de Israel. Mas de onde que tudo veio? De Abrão. Porque Deus disse: Abrão, eu vou te engrandecer. A tua descendência será grande. Eu já quero liberar para você. A tua descendência será grande. A sua descendência vai ser muito grande. Mesmo que você não tenha a visão agora para enxergar, o teu crescimento vai ser visível, vai ser notório. Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Deus te honre de uma forma especial.
filho de Deus, agarra-te desta promessa.